Ressurreição e Vida, capítulo 8, parte G, Segredo da Felicidade, segunda parte, o Príncipe Filósofo. Quinto. Bem depressa, Olga restabelecera-se. Os cuidados clínicos psíquicos de Wierzemiński, que não poupara esforços no sentido de lhe corrigir os distúrbios nervosos, o afeto maternal da antiga ama, que a rodeava de atenções, o respeito e a solidariedade dos habitantes da aldeia e dos internos da ermida, que acorreram em visitas e gentilezas, presenteando-a de todas as formas, o repouso e os bons ares do campo, tudo contribuía para o seu restabelecimento. Chegada que fora a primavera, estava completamente restabelecida, e as cores das suas faces e os risos constantes dos seus lábios indicavam que o desgosto sofrido, se não fora de todo expurgado, pelo menos estaria consideravelmente arrefecido por uma vontade forte de viver e ser feliz. Olga Nadia Andreevna era formosa e sua perfeição física tão impressionante que cativava os corações logo ao primeiro contato. Afável e gentil, sabia também naturalmente encantar, pois mostrava-se expansiva e álacre na convivência com os seus semelhantes. Para se permitir o prazer de uma conversação, não escolheria interlocutores, príncipes ou lacaios, mujiques ou popes, todos lhe mereciam atenção e acatamento, pois sabia rir e divertir-se com todos, sem menosprezar as classes desfavorecidas. Não o fazia, porém, atendendo a princípios de fraternidade cristã para com o próximo, como acontecia a Wierzemiński, mas traindo seu caráter expansivo, por excelência, remanescência do sangue cigano, que corria em suas veias a par do sangue aristocrata e da esmerada educação que vinha recebendo. Sentindo-se em liberdade agora, não mais contornada pela coação de velhos preconceitos próprios da sociedade, dir-se-ia que o eco do caráter de seus ancestrais tártaros repercutiram em suas atitudes. Cavalgava em galopadas com seu irmão colasso, Mikhail Nikolaevich. Improvisava a caçada com os filhos dos aldeões, as ocultas de Wierzemiński, que proibira caçadas em suas terras e em terras da ermida. Banhava-se nos regatos, tal qual as ciganas. Passava dias inteiros em passeios pelos bosques e os campos, crestando-se ao sol para assistir ao trabalho dos mujiques ou dos operários. Aos domingos, organizava reuniões festivas no pátio da ermida e oferecia números de arte aos internos e aos camponeses, os quais acorriam a vê-la, encantados por sua graça cativante. Cantava canções tártaras e orientais, cujos dialetos conhecia, acompanhando-se de instrumentos nostálgicos que encontrasse. Dançava bailados ciganos, ora vibrantes e sensuais, ora rumorosos e doces, como as carícias das brisas, e sempre esfuziante de graça, beleza e sedução. Sergei Sokolov, que era, como todo caráter superior, um artista de escola, passou a acompanhar aquelas canções aos sons da sua flauta ou do alaúde, o que sublimizava as festividades. E no prosseguimento desses dias álacres, em que todos eram felizes, passou a acompanhá-la nas danças, pois, não obstante ser um filósofo, um místico, era também russo-oriental. E qual russo, oriental ou não, que ainda hoje desenharia suas canções nativas e as danças do seu rincão? No fim de 2 meses, esses números de arte tomaram feições típicas da região e o pátio enchia-se de músicos e dançarinos que, cantando ou dançando, se permitiam o prazer de imitar a bela condessa
e aquele paizinho amoroso que se enchia de júbilo ao contemplar seus protegidos felizes na expansão de inocentes alegrias. A aldeia, assim, adquiriu um padrão especial de atividades, pois cada vez mais ditosos e confiantes, graças à bondade do príncipe e à alacridade da condessa, seus habitantes se uniam no desejo do trabalho para o progresso e o bem da coletividade, e não se permitiam ensejos para desditas, porque o prazer de um para com todos e de todos para o que lhes estivessem próximo era servir, fraternizar e prosseguir no bem de cada dia, tal como esclarecia aquele a quem tanto amavam e respeitavam, ou seja, Wierzemiński. Entre mentes, no coração desse príncipe filósofo, grande transformação se operara no curto prazo de alguns meses. A convivência diária com a jovem cliente, a quem os internos da ermida e os camponeses haviam apelidado a Bela Olga, influenciara poderosamente na sensibilidade do seu grande coração, predisposto aos maiores graus de afetividade. E certa noite, em que não conseguia conciliar o sono, foi obrigado a confessar a si mesmo que amava Olga Nadia Andreevna, com toda a ternura do seu coração e com todas as forças da sua alma, sentindo meio paternal por vê-la sozinha e feliz na orfandade, meio passional e encantador que transportava seu coração. Encontrava-se então na sua humilde cela, inteiramente idêntica às demais, e já se aproximava a madrugada quando a certeza de tal sentimento irradiou no íntimo do seu ser. O alarme que se seguiu, conflito da razão contra o coração, foi tão violento que ele se desfez em lágrimas e, prostrado de joelhos nas tábuas nuas da cela, esta oração que ele soube extrair do coração repercutiu pelo infinito em vibrações ansiosas, mas puras e santas. Tem misericórdia do teu servo, Senhor. Sei que não ingressei neste mundo para me dar a satisfação do amor humano, mas tão só para exercer o cargo de distribuir de auxílios teus às almas sofredoras que me cercarem. No entanto, amo uma mulher. Retira, Senhor, do meu coração este afeto que me tortura. Faze-me transformá-lo em proteção fraterna, em piedade paternal. Mas, se desejas antes provar teu pobre servo, dá que eu me permita sublimizar tanto esse amor que ele se revele ao mundo, como padrão da tua lei para aqueles que dele tiverem notícia. Dessa data em diante, viam-no preocupado e pensativo como jamais o fora. Não se animava a confessar a Bela Olga a veneração que lhe consagrava. E se ela o não amasse e o repelisse, dizia consigo mesmo em confabulações torturantes. Isolei-me da sociedade, aboli as alegrias do mundo como 2 vezes a sua idade. Poderá ela amar-me assim mesmo? Confessara-lhe ela o desejo de ingressar na corte, como seu pai tensionava a seu respeito. Requerer os direitos que lhe eram de justiça, como filha e herdeira do conde André Andreevich Khvostivkov. Frequentar a mais alta sociedade de São Petersburgo. Ofuscar seus cruéis inimigos, vingar-se deles pelo mal que lhe haviam causado, e para isso pediu-lhe auxílio. Mas, pacientemente, ele, Wierzemiński, vinha aconselhando-a perdoar e esquecer as ofensas recebidas, porque nenhuma outra vingança lançará maior confusão na alma do inimigo do que o perdão, bem aplicado, em oposição ao mal recebido. E sofria, retirando-se para intermináveis passeios pelas orlas dos bosques, ou pelos prados úmidos do orvalho das noites ainda frias, enquanto 1000 pensamentos ansiosos
deslizavam pela sua mente nobre, consagrada ao bem, mas agora empolgada pelas aspirações do amor passional. Ele quisera educá-la, erguendo seu coração para as aspirações sublimes do espírito, em oposição aos desejos mundanos que a inquietavam, fazendo-a preocupar-se pela posse de posições efêmeras na corte de uma soberana descrente e pervertida. Quisera conduzi-la àqueles estudos profundos da filosofia e da ciência que a ele mesmo transfiguravam, auxiliando-o a descobrir Deus no recesso da própria alma, a reconhecer-se como parcela do absoluto, por ela ainda desconhecido, e com ela travar debates fecundos sobre a alma humana, suas possibilidades, seus destinos, sua epopeia evolutiva, suas glórias através dos milênios, seus triunfos na plenitude da vida eterna. Quisera discipliná-la, dominá-la com os princípios rígidos da iniciação, como fazia com os seus discípulos, dela fazer um repositório de virtudes, um escrínio de preciosas faculdades anímicas e talvez uma sacerdotisa do Cristo. Nota explicativa 95. Médium evangelizado, que se sujeita aos princípios doutrinários e disciplinas daí consequentes. Como aqueles a quem conhecera no segredo dos santuários do Tibete. Nota 96. Templos, academias. Quisera vê-la amando o próximo até a renúncia, velando a cabeceira dos doentes como ele próprio fazia, pensando chagas, ensinando o ignorante, protegendo os fracos, consolando corações despedaçados, dominando loucos pela assistência irresistível do amor, tecendo meias e mantos para o inverno dos pobres, protegendo o órfão, o velho e o escravo, amando o evangelho do Messias de Deus com a doce humildade daquele que renasceu para o bem. Mas, para que ele a guiasse nesse radioso caminho de ressurreições, seria necessário que ela lhe devesse obediência, e só o matrimônio a levaria a obedecer-lhe assim. Quisera passear com ela, vagando pelos prados atapetados de ervas umedecidas pela geada, na calada das noites de luar, ensinando-a a compreender a natureza, e a sós com ele vibrar no mesmo hausto de glorificação ao Criador Supremo, assimilando a harmonia das coisas na própria fluidez do ar, no pipilar dos insetos, no cântico dos rouxinóis, no perfume da flor, na vitalidade dos bosques, no uivar dos lobos, no cascatear das águas, e, enlaçando-a de encontro ao coração, beijando seus lindos olhos meigos e castos, como os olhos de um anjo, enleando-a na doçura das 1000 carícias que o seu amor lhe saberia conceder. Falar-lhe da amplidão do infinito e da existência de outros mundos e outras humanidades irmãs que palpitavam naquele turbilhão de estrelas faiscantes, que enxameavam pelo universo sideral, acrescentando-lhe que, um dia, também eles, juntos e felizes, alcançariam uma daquelas estâncias venturosas, onde o amor e o bem eram a verdadeira norma e onde prosseguiriam na ascese do aperfeiçoamento. Mas, para que a pudesse conduzir até as orlas dos bosques de pinheiros, pelo silêncio das noites de luar, lecionando-lhe essa filosofia imortal que iluminava seu próprio coração e sua razão, para que a enlaçasse nos braços, bendizendo a Deus por meio do amor que lhe consagrava, seria necessário que ela fosse sua esposa. E quisera subir com ela ao cimo de uma daquelas montanhas que da ermida se avistavam, para ali esperarem o alvorecer do dia,
contemplando o panorama arrebatador da região sob as carícias dos primeiros raios do sol da primavera. E sob essa bênção heróica da natureza, ali, a sós com ela e em presença de Deus, detê-la docemente em seu regaço e afagá-la, como a um bem supremo que o céu lhe houvesse concedido, renovando protestos de amor, enquanto a levasse a louvar a Deus pela felicidade do sentimento que os unia. Por aquele sol que despontava festivo no horizonte, por aquele orvalho que vitalizava a terra, por aquelas florestas e aqueles bosques pujantes de vida que além se avistavam, por aquele panorama esplendoroso, expressão do próprio amor de Deus, que nada cria senão o que é belo, precioso e útil às suas criaturas. Mas, para que tudo isso se transformasse em encantadora realidade, seria necessário que ele a desposasse. E que a desposasse sem demora, antes que ela se arrojasse à duvidosa aventura de partir em busca da Tsarina, porque a verdade era que ele amava loucamente, que sofria, que necessitava do seu amparo moral, a fim de prosseguir na missão benemerente que se impusera por amor ao Evangelho, e que certamente não mais lhe seria possível compreender a vida sem ela. No fim de mais alguns dias, dominado pelas mesmas impressões, encheu-se de coragem, confessou-lhe seu amor e pediu-a em casamento. Deslumbrada, Olga Nadia Andreevna não conseguiu responder uma só palavra, mas tomou da mão generosa daquele Serguei paternal com reconhecimento e fervor e beijou-a com humildade, pondo-se a chorar sem constrangimentos, presa em seus braços. Um mês depois, realizava-se o casamento em São Petersburgo, na antiga residência de Olga, uma vez que Serguei já se desfizera das residências que ali possuía, e isso para que a sociedade, sempre predisposta à maledicência, se inteirasse com absoluta certeza de que o príncipe Viazemsky desposara Olga Nadia Andreevna, obedecendo a todas as exigências da lei em vigor e com o consentimento da Tsarina, visto ser a jovem órfã e seu pai não haver nomeado tutor para ela antes de morrer. Todavia, antes desse acontecimento, procurara reconciliar Olga com a família, generosamente escurecendo o incidente havido contra a jovem, não logrando ser recebido, porém, na casa que Vostikov em nenhuma das vezes que pretendeu visitá-la.